noite, pessoal do Facebook, boa noite, pessoal do YouTube, acho que está tudo certo, boa noite, pessoal do Spotify, Teologia Pé no Chão, entrando no ar, sexta-feira, dia 8 de setembro, às 20 horas. Eu sou Eliseu, mestre e doutor em Teologia, professor, aqui está a mão da Irene. Oi, gente. Estamos juntos aqui para mais uma transmissão. Vocês conhecem a nossa página, quem não conhece, por favor, dê uma fuçada aí, como se diz na gíria da navegação na internet. Temos 2 cursos sendo transmitidos simultaneamente, um agora às sextas-feiras, nesse dia, nesse horário, às sextas-feiras, 20 horas. No momento estamos estudando nomes e títulos de Jesus, já vou falar um pouco sobre isso. E aos domingos estamos tendo um curso sobre Igreja e Reino de Deus. Esse é um curso mais longo, já tivemos 20 aulas, mas você pode ir pegando por blocos. E estamos fazendo uma reflexão sobre o que significa Reino de Deus e qual sua relação com a Igreja. O objetivo é refletir sobre o nosso ser igreja. Para todos nós que somos cristãos, como podemos executar, realizar o ideal de Jesus Cristo. E para quem não é cristão, mas que tem algum interesse em saber em que pensam esse povo maluco, o curso também é voltado para vocês. Aproveitem para compartilhar, curtir. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, é bem fácil, basta ter uma conta no Google, se inscreva, ative o sininho, é assim, né? Ative o sininho para receber notificações. Nós já passamos de 900 inscrições, queremos chegar a 1000 logo, porque a partir de 1000 inscrições, o Google nos dá alguns privilégios, algumas facilidades na transmissão do material. Bom, espero que esteja tudo bem. Deixe-me ver aqui se está tudo correndo bem com o Facebook. Já acessou aí? Facebook, beleza, está ali. Tá. E o YouTube também está aqui. Então, estamos já no ar. Depois essa aula será disponibilizada também no Spotify, para quem preferir apenas ouvir. O material é longo, de boa qualidade, requer muita atenção. Então, quem quiser ouvir também no Spotify tem esta oportunidade. Eu sempre disponibilizo algumas anotações para quem quiser fazer um estudo mais aprofundado. Bom, pessoal, nesse curso das sextas-feiras, nós estamos estudando nomes e títulos de Jesus. Eu selecionei 10 para apresentar, 3 já foram dados, hoje é a aula 4, e eu tenho deixado muito claro que o nosso objetivo não é apenas compartilhar curiosidades daquele tipo das pessoas que levantam 300 títulos de Jesus, né? Inventa palavras, expressões e tal, não que estejam errados, é até curioso, interessante. Mas o meu objetivo aqui, o nosso objetivo é muito específico, é estudar os nomes e títulos de Jesus. Às vezes não fica claro se é nome ou título, né? Por isso eu estou dizendo nomes e títulos de Jesus, para conhecermos melhor aquele que é o centro da nossa fé. Nós estamos convencidos que os nomes e títulos têm conteúdo teológico e estudá-los pode abrir para nós novos olhares, nova compreensão sobre este que nos anunciou o Evangelho, Jesus Cristo. Então nós já estudamos o nome Jesus, parece um nome tão comum, tão batido, e eu mostrei para vocês o caráter salvífico do nome de Jesus. Depois eu falei sobre o nome Emanuel, um nome tão privativo, tão
tão raro nas Escrituras, mas com um aspecto tão excelente, tão extraordinário, que é carregar o signo da presença de Deus, né? Os deuses não costumam habitar com os homens, nem nós humanos podemos ir aos deuses, muito menos ao Deus Todo-Poderoso. Mas o nome Emanuel significa que Deus tomou a iniciativa de apresentar-se e presentificar-se, colocar-se presente dentro do mundo da humanidade. Então esse nome Emanuel para nós, embora raro nas Escrituras, ele carrega um significado extremamente importante para a nossa fé. Na aula passada nós estudamos um título, que muita gente confunde com nome, mas é um título, que em hebraico se diz Messias, e em grego se diz Christos, e para nós Cristo, ou Messias, né? Aportuguesado, Messias, de origem hebraica, e Cristo, de origem grega. E eu mostrei para vocês, então, o significado desse título e como ele cumpre esperanças de alguém escolhido por Deus para governar o destino da humanidade. E que, embora não pareça, o título Messias e Cristo tem uma conotação de realeza, mas não realeza no sentido de um rei qualquer, mas daquele a quem Deus escolheu. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouçam, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. Então essa unção, que os cristãos às vezes pensam apenas no sentido religioso, no seu sentido original do Antigo Testamento, ele equivale a uma coroação. Mas não é, no caso de Cristo, uma coroação como o rei Charles. É uma coroação do próprio Deus, o escolhido de Deus para a humanidade. É como se Deus estivesse falando, porque de fato falou, este é o meu escolhido, ouçam o que ele tem para dizer. Hoje, então, na aula 4, eu começo uma sessão, 2 aulas, né? Esta e a próxima, em que eu vou falar de um título que é o título filial, o título do filho. Então, hoje eu falo sobre filho do homem e na próxima aula eu falo sobre filho de Deus. São títulos de caráter filial, né? Porém, o segundo termo, o do homem ou de Deus, tem uma conotação própria muito importante. Só para vocês terem uma ideia, esse título Filho do Homem é exótico, raríssimo, excepcional, de origem exclusivamente do hebraico. Sem o hebraico, sem o estudo que nós vamos fazer hoje, você não tem a menor chance de entender o que é filho do homem. Pode parecer uma coisa sem sentido nenhum, e hoje eu vou provar o contrário. Ao passo que o título Filho de Deus é um título comum, porque todos os deuses da humanidade têm esposas, diversas esposas e filhos. Então, filhos de deuses tem um monte na história da humanidade. E nós temos que ver como que esse título é atribuído e recepcionado por Jesus Cristo. Então, como Jesus Cristo fez com outros nomes e títulos, ele o assume, porém lhe dá um novo significado. Então, isso é o que nós vamos ver na próxima aula, Filho de Deus. É um título, digamos, excelente, claro, um título divino, porém um título comum, porque todos os deuses costumam ter filhos, né? Às vezes até filhos com mulheres. E aí algumas pessoas derrapam e falam que Maria, né, mãe de Deus e a esposa de Deus, e porque Deus é tal, e algumas pessoas querem colocar o mito Jesus junto com o mito de outros deuses gregos, egípcios e tudo mais,
e aí a salada fica meio amarga. Mas hoje, então, isso é só para dar um gostinho da próxima aula, hoje, então, eu quero falar sobre esse título, Filho do Homem. Filho do Homem pode parecer uma coisa tão óbvia que não requer nenhum estudo. Ora, animais têm filhotes, né? Humanos também têm filhos. Então, filho do homem é filhote de humano, né? Então, a gente fala que o cavalo e a égua têm o potrinho, o boi e a vaca têm o bezerrinho, o carneiro e a ovelha tem o cordeirinho, o gato e a gata têm o gatinho, o cachorro e a cachorra têm o cachorrinho, e homem e mulher têm filho do homem, filho da humanidade, o homem aqui no sentido genérico, né? Então, filho do homem parece um título tão óbvio, né? Tão assim, cara, talvez tão óbvio, e ao mesmo tempo tão estranho, que você que lê o Evangelho, porque esse título só ocorre no Evangelho, você quando lê esse título, você talvez nem chega a fazer pergunta. Nossa, o que será que significa Filho do Homem? Porque é tão comum, é o título mais usado por Jesus, né? Jesus fala tantas vezes de si mesmo como o Filho do Homem, em vez de falar eu tenho poder, ele fala o Filho do Homem tem poder. Em vez de falar eu serei entregue, ele fala o Filho do Homem será entregue, como se ele estivesse falando de uma terceira pessoa. Então poderia ser uma mera expressão idiomática, né? Igual aquelas pessoas que falam de si mesmo na terceira pessoa, né? O Pelé costumava falar isso, né? O Pelé, né? O Pelé, não sei o quê, né? Às vezes o Lula fala, né? O Lula, né? As pessoas falam do Lula, o Lula, não sei o quê, né? Então, às vezes, as pessoas usam isso, só cabe bem naquelas pessoas de elevada popularidade, né? Imagina eu falando, o Eliseu vai dar esta aula para vocês, que coisa mais ridícula, né? Que coisa mais, né? Tem que ser alguém muito popular, né? Para ousar falar de si na terceira pessoa. Será que é isso que Jesus está fazendo ali, nessas dezenas de vezes que ele fala de si mesmo como Filho do Homem? Tem uma coisa interessante aqui, né? A título de introdução, a título de problematização. Esse é o título mais usado por Jesus para falar de si mesmo. Jesus não usa muito o título Filho de Deus, embora ele se reconheça como Filho de Deus ao chamar Deus de Pai, meu Pai, né? Ele não usa tanto outros títulos, como Filho de Davi, ele até dá uma esnobada no título Filho de Davi, porque eles falam, como que o Cristo é filho de Davi, se Davi chama o Cristo de meu Senhor? E as pessoas ficam, nossa, que... Né? Ele não usa tanto o nome Cristo, aliás, ele até fala, não digam para ninguém que eu sou o Cristo, ele só em duas situações, para a mulher samaritana e acho que para o cego de nascença, ou para o... não me lembro se é o paralítico ou cego de nascença, que ele fala eu sou, né? Eu sou, acho que é o paralítico no tanque Betesda, se não me engano. Então, os outros títulos são raros. São claros, porém são raros. Agora, o título Filho do Homem é o preferido por Jesus. Outro detalhe importante, que talvez você não tenha observado. Só Jesus usa esse título, para se referir a si mesmo. Então é uma autodesignação. Então Jesus fala de si mesmo dizendo, o Filho do Homem veio, o Filho do Homem vai, o Filho do Homem tem, o Filho do Homem disse, o Filho do Homem. Ninguém nunca se refere a Jesus como Filho do Homem. Chamam ele de Senhor, chamam ele de Jesus, chamam ele de Cristo, Filho de Deus, mas ninguém nunca disse, Filho do Homem, tem misericórdia de mim. Igual Filho de Davi. Sim. Exato, Filho de Davi, né? Ó Cristo, ó Senhor e tal. Então, veja, de um lado, o título Filho do Homem é o mais usado por Jesus. Esse é um dado importante. Segundo, só Jesus usa esse título.
Terceiro, e de modo bem redundante, ninguém usa esse título para Jesus. Uma quarta informação, também interessante, é a seguinte: se só Jesus usa esse título para falar de si mesmo, daí também decorre o seguinte: a igreja primitiva, portanto, de Atos para frente, nunca se refere a Jesus como filho do homem. Raríssimas exceções, acho que só 1 ou 2 casos que se pode considerar uma repetição do título filho do homem. Esses dados todos colocados juntos nos induzem à seguinte conclusão: trata-se de uma autodesignação de Jesus original, preservada na boca apenas de Jesus e não reproduzida pela igreja primitiva. Ou seja, Paulo, Pedro, João, Mateus nunca vão falar do Filho do Homem fora das páginas do Evangelho. Isso tem um significado importante se vocês pensarem o seguinte: os evangelhos foram escritos décadas depois de Jesus. Quem escreveu o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, especialmente os sinóticos, mas também João, preservou esta autodesignação de Jesus apenas na boca de Jesus e de nenhuma forma a replicou para si, dizendo: nós conhecemos o Filho do Homem, quando o Filho do Homem andou junto conosco e tal. Não. Por algum motivo que não está claro, eles preservaram a autenticidade e a originalidade de uma expressão que só Jesus usou. Então, gente, nós estamos diante de um título que vem diretamente da boca de Jesus e só de Jesus. E a nossa tarefa hoje é tentar desvendar o sentido desse título e como esse título lança luz, revela para nós quem é Jesus Cristo. Um outro dado importante, antes ainda de entrarmos no estudo do título, é o seguinte: esse título está distribuído nos evangelhos, nos 4 evangelhos, e só nos evangelhos, porque eu acabei de dizer que é só Jesus que fala, Jesus só fala nos evangelhos, então esse título só está no evangelho, ok? Ele está distribuído nos evangelhos, ele é usado por Jesus para todo tipo de gente, e ele é usado também em referência a Jesus em qualquer situação. Então não dá para dizer que é um título da humanidade de Jesus ou da divindade de Jesus. Porque a gente poderia pensar o seguinte: filho do homem é porque Jesus se fez carne, né? E filho de Deus é porque Jesus é Deus. Não, mas o título filho do homem está distribuído pelo Evangelho de modo que pode falar do Jesus humano, pode falar do Jesus vindo na sua glória, pode falar de Jesus no céu. O filho do homem, por exemplo, tem poder para perdoar pecados, né? Está falando de uma atividade divina. E, no entanto, ao invés de falar o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, diz o Filho do homem tem poder para perdoar pecados. Bom, então eu passei aí para vocês umas 5 curiosidades, que não fui eu, evidentemente, que inventei, né? Mas que a gente só tem acesso mediante estudo. Então a nossa tarefa hoje é responder 2 ou 3 perguntas, que é: o que significa Filho do Homem? Por que Jesus usou esse título para falar de si mesmo? Considerando que ele não explicou o título e ninguém perguntou, como então as pessoas entenderam? Vou repetir. Jesus nunca explicou o que ele quis dizer com Filho do Homem. Por outro lado, ninguém nunca perguntou. O que eu e vocês podemos deduzir? Que eles entenderam.
o que nós vamos fazer aqui? Tentar entender o que eles entenderam. E para fazer isso, nós vamos ter que fazer o caminho deles, ou seja, buscar no Antigo Testamento. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês o título no Antigo Testamento, depois no período interbíblico. Quem fez o curso comigo de período interbíblico vai conseguir acompanhar melhor, e depois então no Novo Testamento, que quer dizer em Jesus Cristo. Deu para entender? Uhum. Então eu vou fazer esse caminho de 3 paradas, né? 3 estações. Antigo Testamento, período interbíblico, que é aquele período que não consta nas nossas Bíblias evangélicas, mas consta parcialmente na Bíblia Católica, que fica entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e por fim chegar onde nós queremos chegar, que é o próprio Jesus Cristo. Uhum. Né? Então, nós não temos como entender esse título a não ser no Antigo Testamento. É lá que ele foi criado, ok? Então, o título, ou esta expressão, aliás, quando eu falar título, por favor, me perdoem e me entendam, porque esta expressão, então no lugar de título eu deveria dizer, esta expressão originalmente não é um título. Ela vai se tornar um título, mas originalmente ela não é um título. Mais ou menos como aconteceu na aula passada sobre Cristo, lembra? Cristo era uma ação, a ação de ungir. Com o desenrolar do tempo, passa a ser um título. Mesma coisa se aplica aqui, deu para entender isso? Sim. Mesma coisa se aplica aqui. Então, se eu falar título, me perdoem, entendam que eu estou me referindo à expressão. Então, não tem como entender esta expressão a não ser pesquisando o Antigo Testamento. Eu não contei, não fiz a conta, mas nas minhas pesquisas eu encontrei o seguinte dado. Esta expressão filho do homem aparece cerca de 120 vezes no Antigo Testamento. Cerca de 120 vezes no Antigo Testamento. Em hebraico, ela é Ben Adan. Adan é o nome Adão, que significa homem, no sentido de humanidade, e Ben com N, né? Ben Adam, com M no final, M de Maria no final, Ben Adam, esse Ben é filho, então Ben Adam, né? Seria a expressão em hebraico. E depois, na medida em que vai chegando o final da história do Antigo Testamento, o povo judeu troca o hebraico pelo aramaico, e então vai aparecer a expressão Bar-Anasha, que significa em aramaico a mesma coisa, filho do homem, filho da humanidade. Então a tradução desta expressão é filho de homem, filho de homem, ou filho do homem, no sentido de filho da humanidade, não filho de um homem especificamente. Ninguém vai chamar, por exemplo, o Isaac de filho do homem. Não, Isaac é filho de Abraão, um homem específico. Quando se fala filho do homem, está falando, na verdade, filho da humanidade. E isso ocorre também em português, quando a gente fala assim, o homem é um animal social. A gente não está falando o homem no sentido de o gênero masculino. A gente está falando o homem no sentido de humanidade, né? Claro que a gente está falando de homem e mulher da mesma forma, mas a nossa linguagem machista, né, toma homem como sendo homem e mulher, né? Isso acontecia também em hebraico, é uma questão de pobreza da língua. Quem sabe no futuro as mulheres mudem isso. Mas então, esta expressão ocorre 120 vezes no Antigo Testamento e no original é Ben Adam ou Bar-Anasha e significa filho de homem, filho de humano, filho da humanidade, no sentido coletivo. Igual a gente falar filho de animais, né? Filho de quadrúpedes, filho de bovinos, filho de humanidade, tá? Agora, tem um dado aqui interessante. Dessas 120 vezes
em que esta expressão ocorre no Antigo Testamento, 93 vezes, portanto, quanto que dá isso? 75%, 93 vezes está no livro de Ezequiel. Então, tirando 90, vamos arredondar para 90, né? Tirando 90, sobram 30 vezes para todo o resto do Antigo Testamento. Então, vocês percebem que esta expressão vem sendo usada no Antigo Testamento com o sentido de filho da humanidade, filho de humano, até chegar um ponto na história de Ezequiel, que é o final do Antigo Testamento. Se você estudou o período interbíblico comigo, você sabe que o profeta Ezequiel vive ali entre o ano 600 e pouquinho, os anos 500, né? Final dos anos 500, portanto, século 6 antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. E neste período, neste livro, neste caso em particular, por algum motivo, o uso dessa expressão explode. Então, se ele vinha até 30, desde Abraão, digamos, desde Abraão, ele vinha, desde Moisés, melhor dizendo, porque ele aparece pela primeira vez em Moisés. Desde Moisés, né? Ele vinha tal, preguiçosamente até 30 vezes, se fosse um gráfico, né? Quando chega em Ezequiel, ele explode, vai lá para cima, né? Então, nós já temos aqui um dado, 120 vezes, 75% delas num único livro em relação a uma única pessoa, Ezequiel. Será que Ezequiel tem a ver com Jesus? Bom, aí nós vamos ter que descobrir, né? Bom, já falei para vocês então sobre quantas vezes a expressão ocorre no Antigo Testamento, já falei o original dela em hebraico, em aramaico, e já falei o que ela significa, ok? Agora eu passo a lhes apresentar 3 significados cumulativos, ou evolutivos, melhor dizendo, que nós podemos perceber nessas 120 vezes, tá? Então é uma evolução. Por isso que eu falei que não é título, se torna título. Começa com uma expressão. E os 3 significados, eu já falei que são 3 significados, 3 significados, 3 sentidos da expressão filho do homem são os seguintes. Sinônimo de humanidade. Sinônimo de humanidade, que é o que eu acabei de falar. Filho de homem, filho de humano, filho de humanidade. Então, filho do homem igual humanidade, ok? Sinônimo de humanidade. Vou provar isso para vocês. Segundo significado, segundo sentido, vocativo. O que significa um vocativo? O modo como você chama alguém. Este modo vocativo é o caso de Ezequiel, 90 vezes, e o caso de Daniel, 1 vez, em que o profeta é chamado filho do homem, põe-te em pé, filho do homem, vai, filho do homem, fala, filho do homem, papapá. Então, esse filho do homem é chamado. Percebe que ele deixa de ser um sinônimo de humanidade para se referir a um indivíduo, ok? Então, primeiro significado, sinônimo de humanidade. Tá. Segundo significado, vocativo. Alguém, no caso Deus ou um anjo, chama o profeta de filho do homem. E aqui nós podemos fazer a primeira pergunta. Será que tem alguma coisa a ver com Jesus? Aguardem, aguardem. O terceiro significado, eu prometi 3, o terceiro significado é um personagem. Um personagem indefinido. Então, no caso do vocativo, o vocativo indica a pessoa que está sendo evocada. No caso, o profeta. 90 vezes Daniel, 93, melhor dizendo, 1 vez Daniel. 93 Ezequiel, 1 vez Daniel, ok?
E por último, lá no finalzinho do Antigo Testamento, alguns até vão dizer que é no período interbíblico, eu não vou entrar nessa bola dividida, vai aparecer um tal Filho do Homem que é um personagem desconhecido. Tchatchararã, chegamos perto do Novo Testamento. Então, o que eu estou apresentando para vocês? Eu estou apresentando uma expressão comum que vai ganhando corpo, significado, até se tornar a invocação de um profeta, certo? Filho do homem, ouve o que eu tenho para te falar, né? Depois evolui um pouco mais e se torna um personagem. Como personagem desconhecido, ele se torna objeto de especulação e de estudo e de meditação e de pregação dos rabinos, dos escritos do período interbíblico. Eu falei sobre isso quando falei do curso do período interbíblico e também falei no curso da Bíblia, quando eu falei dos livros pseudoepígrafos. Eu sei que está dando nó na cabeça de vocês agora. Mas quando eu contei a formação da Bíblia, eu falei do Antigo Testamento, falei dos livros deuterocanônicos, falei dos livros apócrifos e falei dos livros pseudoepígrafos. Esses livros foram quase todos escritos no período interbíblico. Certo? Que significa o quê? De 400 anos antes de Cristo até Cristo e depois até passando de Cristo. A gente que é evangélico está acostumado com aquela ideia de que nada foi feito nesse período. Falso. Nada foi feito que conste no nosso cânon. Mas muito material foi escrito. Esse povo que escreveu esse material, o que eles estavam fazendo? Qual era a motivação deles? Entender as profecias. Então, com certeza, autores anônimos se debruçaram sobre Ezequiel, sobre Daniel, para falar quem é, que raios é esse filho do homem. E muito material foi produzido. E houve muita especulação. Com esta especulação, com essas múltiplas interpretações, nós chegamos ao Cristo que fala o Filho do Homem. Quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E os discípulos claramente dizem que você é. Então, Jesus fala de si como Filho do Homem e os discípulos dizem que você é o Jeremias, o Daniel, o João Batista, o Elias. Daniel não, Daniel eu inventei agora. E vocês, quem vocês dizem ser o Filho do Homem? E Pedro diz, tu és o Cristo. Então, Jesus fala de si como Filho do Homem, Pedro fala do Filho do Homem como tu. Então, fica claro para eles que Jesus é o Filho do Homem. Vou repetir a pergunta. Como eles entenderam o Filho do Homem? Fazendo esse caminho que eu tracei aqui para vocês agora. Começa lá no fundo do Antigo Testamento, como humanidade. Vai evoluindo, vai ganhando corpo, até se tornar um vocativo. Depois se torna um personagem. E como personagem é objeto de especulação, de estudo bíblico, de pregação, lá na escola bíblica sabática da sinagoga, etc, etc, né? Até que chega o Cristo falando de si, preferencialmente, como Filho do Homem. Dá a impressão, então, que o Antigo Testamento criou um certo espectro sem conteúdo. Então, vem alguém como Filho do Homem, mas não sabem quem ele é. E o Filho do Homem, então, é uma grande pergunta. É uma grande pergunta. Até que Jesus chega e preenche esse espectro do Filho do Homem e responde à pergunta. Então, vejam, no caso de Cristo, as pessoas sabiam quem era o Cristo que haveria de vir. Eles tinham algumas dúvidas,
mas eles tinham uma clara noção de quem era o Cristo. Era o filho de Davi, era o rei, era o Senhor, era o Salvador. Mas esse filho do homem, quem é? Ele é uma incógnita, ele é uma pergunta, ele é um certo espectro, ele é como é que se fala isso? Um personagem sem conteúdo claro, sem substância. Ninguém sabe exatamente o que é, mas Cristo o assume. Enquanto todo mundo está perguntando quem é, o que é filho do homem, o que significa filho do homem, Jesus chega falando de si como filho do homem. Bom, tracei o caminho e agora vou voltar ao Antigo Testamento para exemplificar. Tudo bem até aí? Estou indo muito rápido e tal? Não. Tá. Vou repetir então. Demarquei o caminho, mostrei como esta expressão evolui no Antigo Testamento, desde Moisés até Daniel, como essa expressão perambula pelo período interbíblico, como uma pergunta até ser assumido por Jesus Cristo, ok? Então, mapeado esse caminho, eu vou voltar agora dando o exemplo daqueles 3 significados, que é a evolução da expressão, tá? Quais são os 3 significados? Vou repetir para ninguém se perder, ninguém cair da carroça. Quais são os 3 significados? Sinônimo de humanidade, vocativo do profeta e personagem, ok? Vou mostrar para vocês como que essa expressão filho do homem aparece no Antigo Testamento como sinônimo de humanidade. Por exemplo, em Números 23, eu acho que é Balaão que está falando aqui, se não me engano, ele fala assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. 23:19. Percebam que a Bíblia não se dá nem ao trabalho de falar filho do homem, filho de homem, no sentido mais genérico possível, tá? Um outro exemplo em Jó. Jó 16:21, tá? Para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. Direito do homem diante de Deus, direito do filho do homem diante do próximo. Então percebam que homem e filho de homem estão em paralelo, tá? Um outro exemplo em Jó 35:8. A tua impiedade faria mal a outro como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. Jó 35:8. Percebam que filho do homem aqui está em paralelo com um homem específico, o Jó. A tua impiedade faria mal apenas a outro tal como tu, que é homem. E a tua justiça aproveitaria apenas a um filho de homem. Quer dizer, se você faz o mal ou faz o bem, você só atinge a você mesmo e as pessoas iguais a você. Você não vai atingir a Deus, tá? Salmo 8:4. Olha que pergunta maravilhosa essa. O salmista falando, eu acho que é Davi, não me lembro se é Salmo de Davi, mas acho que ele fala assim, que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Aqui ele, como é um texto poético, um salmo, ele fala que é o homem mortal. Ora, não precisaria chamar o homem de mortal, né? Porque homem, humano, é mortal, é uma redundância aqui, um pleonasmo, né? Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Outro salmo. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? Salmo 144:3, esse último que eu li. Isaías, vou pegar mais 2 casos aqui. Isaías 51:12. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva?
quem és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? E outro caso também de Isaías 56, 2, bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto. Percebam que nesses textos aqui que eu citei para vocês, 7 exemplos, 8, 9 aqui que eu tenho anotado, nesses poucos exemplos, nós temos, todos os casos são poéticos, certo? Todos os casos são poéticos, até Números aqui é uma poesia, é um oráculo, Jó é poético, Salmos é poético, Isaías também não deixa aqui de ser uma expressão poética. Na poesia hebraica tem uma característica de fazer expressões duplicadas. Isso se chama paralelismo. O fato de falar, por exemplo, vou pegar o caso de Números, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, está provando que filho de homem está aqui como sinônimo de homem, porque essa é uma característica da poesia hebraica, certo? Quando ele fala Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, está falando a mesma coisa em duas frases, tá? Ou, por exemplo, o Salmo 8, que é o homem mortal para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites. Está falando a mesma coisa, apenas em duas frases. Isto prova que filho do homem está aqui como sinônimo de homem. Perfeito? Ok? Então isso é muito simples, é só para demonstrar para vocês que se trata de um sinônimo, tá? Vamos para o segundo caso. O segundo caso é o caso do vocativo, tá? Veja, irmãos, o profeta Ezequiel, como eu falei agora há pouco, viveu no período do exílio. O exílio acontece no ano 587, tá? Ano 587, Jerusalém é destruída. Quando Jerusalém é destruída, Ezequiel e Daniel estão entre os exilados lá na Babilônia, certo? Então, neste momento da caída do povo de Israel, da destruição do povo de Judá como reino, como nação politicamente organizada, neste momento é que vai ocorrer a transformação do título Filho do Homem de sinônimo de humanidade para vocativo. Ok? Então, eu vou citar aqui apenas um caso, Ezequiel 2, mas são muitos casos, né? Imagina, Ezequiel tem 48, se não me engano, 48, deixa eu conferir aqui, acho que é 48 capítulos, 48 capítulos, 93 dá uma ocorrência de 2 vezes por capítulo, né? 48 capítulos, se eu chutar aqui 96, né? Entre 93 e 96, dá uma frequência de 2 ocorrências por capítulo. Então é uma altíssima concentração, tá? Eu vou citar apenas o capítulo 2, versículo 1, em que Deus fala com o profeta o seguinte: esta voz me disse, a voz de Deus, esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, esse vocativo, o que é o vocativo, professora Irene? Chamamento. Isso. Numa frase, quando você invoca o personagem, sim, né? Fulano, mãe, tô com fome. De uma vírgula. Isso, exatamente. Vocativo. O modo como você chama a pessoa. Como evoca. Né? Isso, evoca, exatamente. Então, aqui Deus chama Ezequiel não de Ezequiel. Ele poderia falar, meu servo, Ezequiel, né? O profeta, ele fala, filho do homem. Filho do homem. Então, vejam que é Deus que escolhe, pelo menos é assim que está escrito, Deus que escolhe chamar o profeta de filho do homem. E eu gosto desse versículo, capítulo 2, versículo 1,
porque é Deus que está falando para o filhote da humanidade: fica em pé, rapaz, fica em pé, que eu quero falar com você. É como se Deus estivesse chamando a humanidade à dignidade e à responsabilidade. Então veja, enquanto os outros deuses querem que o ser humano se rasteje na lama, se mutile, se fira, se mate, arranque sangue, arranque o cabelo, sacrifique os filhos, dê dinheiro, essa baboseira toda e tal, Deus, o único que não é filho da humanidade, chega para um judeu exilado e fala: filho da humanidade, põe-te em pé na minha presença, porque eu quero falar com você. Não mandou ajoelhar, rastejar, nem nada, né? Exatamente. Então aqui para mim, eu acho que nós devemos tirar desta opção de Deus o seguinte: você não é Deus, rapaz. Você não é Deus. Você é filho da humanidade. Mas na minha presença eu te chamo a ficar em pé. Então é um enquadramento da humanidade no sentido: você não é mais do que humano, mas você não é menos do que humano, porque eu te chamo à responsabilidade. Eu te chamo a ficar em pé na minha presença. Sim. Ora, se você deve ficar em pé na minha presença, na presença de quem você deve se encurvar? Por que você acha que Daniel e seus amigos recusaram prestar cultos à estátua de Nabucodonosor? Porque nós estamos em pé diante de Deus e por isso não prestamos culto a ninguém abaixo de Deus. Por outro lado, nós podemos colher desta lição uma certa representatividade do profeta em relação à humanidade. Então, Deus está aqui sem porta-voz na terra, porque o seu povo está sendo destruído, o templo está sendo destruído, o sacerdote está corrompido, o filho de Davi está corrompido e Deus está sem porta-voz oficial para dirigir sua palavra. Ele escolhe um filho de sacerdote, porque Ezequiel era filho de sacerdote, que está desempregado porque está no exílio, frustrado porque jamais poderá se realizar, e Deus então chama esse profeta para representar a humanidade diante dele. Então, ao dizer: filho do homem, põe-te em pé, é como se Deus estivesse dizendo: humanidade, humanos da terra, fiquem em pé, porque eu, o Criador, tenho um acerto de contas com vocês. Bonito isso, né? Porque eu acho maravilhoso. A dignidade, né? Exato. A pessoa exatamente, tá lá dignidade. No cativeiro é escravo, né? Isso. E mesmo assim não tem que rastejar. Exatamente. Eu acho isso extremamente relevante. Mas você pode pesquisar as outras referências. Depois, se eu achar, eu coloco para vocês as demais referências. Mas pode se divertir, porque são 90 e tantas vezes só nesse livro do profeta Ezequiel. E tem um único caso em Daniel, capítulo 8, versículo 17. Esse aqui eu vou citar a referência, porque é um único caso, em que Daniel está tendo uma visão de um carneiro e de um bode. É uma visão muito forte. Havendo eu, Daniel, tal, eis que se me... versículo 15. Eu falei o 17, né? 17. No versículo 15 fala assim: eu, Daniel, tive uma visão, procurei entendê-la, e se apresentou diante de mim uma como aparência de homem, um personagem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel,
dá a entender a este a visão. Versículo 17 está assim. Veio, pois, o Gabriel, então, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele perto de mim, fiquei com muito medo e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, o anjo disse para Daniel, ele me disse, entende, filho de homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Então, se no caso de Ezequiel, Deus chama o profeta de filho de homem, aqui é o anjo, no caso Gabriel, né, um raríssimo caso em que o anjo recebe nome, né, o anjo Gabriel, ele fala, não, rapaz, não fica com medo, ô filhote de humano. Ô filhote de humano, não fica com medo. Eu vou te dar a entender essa visão e não fique preocupado porque ela se refere ao tempo do fim, ok? Então, com isso, eu encerro a parte de vocativo, ok? Ok. Uhum. Meus irmãos, tudo bem até aí? Posso continuar? Beleza? YouTube também, tá todo mundo lá, certinho, tá? Você tá ali, bababá. Tá, beleza? Tá, tudo bem. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos, então, agora para a referência-chave, a principal referência para entender Jesus, o Filho do Homem. Esta referência está em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eu vou ler o versículo, depois eu vou contar para vocês do que trata esse capítulo. Se alguém tiver curiosidade, tem uma aula no meu curso de Apocalipse, Apocalipse Pé no Chão, que está disponível lá no canal, numa playlist com mais de 40 aulas de Apocalipse, em que eu falo especificamente de Daniel capítulo 7, porque tem uma visão correspondente em Apocalipse 13, quando fala da besta da terra, da besta do mar. Tá, só um pouquinho. Agora é o 3? O que é o 3? O 3 é o personagem. O primeiro é sinônimo de humanidade, o segundo é vocativo, o terceiro, personagem. Aqui está situado o ponto de partida para entender Jesus Cristo. Então, vou falar já. É 7.13, Daniel 7.13. Então, se você esquecer o primeiro significado, que é sinônimo de humanidade, se você esquecer o segundo significado, que é vocativo, pode ficar apenas com esse daqui como ponto de partida. Então, este é o ponto de partida. Daniel vê um filho de homem nas nuvens e ninguém sabe quem ele é. Até que Jesus aparece e dá conteúdo, veste esse título e lhe dá conteúdo. A expressão está no capítulo 7, versículo 13, quando Daniel fala, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. Um como o Filho do Homem. Um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, aqui, meus irmãos, o que está acontecendo é o seguinte. Daniel, no primeiro ano do rei Belsazar, rei da Babilônia, teve uma visão de bestas que saíam do mar. E essas bestas eram ferozes, truculentas, violentas, uma pior do que a outra. Então ele vê aqui primeiro um leão, depois um urso, depois um leopardo, depois um quarto animal tão terrível que ele nem dá nome. E é uma escalada de violência, é um pior do que o outro. Porque o segundo animal devora o primeiro e se torna pior do que ele. O terceiro animal
devora o anterior e é pior do que ele. Vem o quarto animal e é pior do que todos. Diz que ele pisa, destrói e faz com que tudo desapareça da frente dele. E quando parece, então, que não vai sobrar nada, no versículo 9, fala assim: estava eu olhando, e eis que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os olhos da cabeça como a pura lã, e o seu trono era chama de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava, etc, papapá. Abriram-se os livros e eu estava olhando por causa do animal selvagem, feroz, violento, que matava, destruía, etc. E eu vi que o animal foi morto. E o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E os outros animais todos perderam seu domínio, e tudo foi acabando, e etc, até que por um tempo, parará. Eu estou lendo muito rapidamente. E no versículo 13, quando esses animais estão derrotados, eu vi nas nuvens do céu como o Filho do Homem, dirigiu-se ao ancião de dias, que é um modo escatológico de Daniel referir-se a Deus, e o fizeram chegar até ele, e ele então recebe todo domínio, glória e reino, e o seu domínio não terá fim. Daniel não explica quem é o Filho do Homem, mas o contexto dá a entender que é uma forma própria de Daniel de referir-se a uma figura escatológica preparada por Deus para pôr fim à violência, à opressão, à morte. E ao invés de suscitar um monstro mais violento ainda para derrotar o quarto animal, ou os 4 animais, suscita um filho de homem, filho da humanidade. E este filho da humanidade põe fim ao domínio e o entrega, se você ler o restante do texto. Esse filho do homem recebe o domínio não para si, mas para as vítimas dos monstros destruidores. Então ele deu aos mansos da terra, aos filhos do Altíssimo. Você consegue já perceber aqui o blim, 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 blim piscando, né? Para nós todos que cremos em Jesus Cristo? Vou só ler um versículo aqui agora para você ver por que os sacerdotes rasgaram as suas roupas quando Jesus falou: eu sou o Filho do Homem, né? No sermão profético, Mateus 24, no versículo 15, ele fala assim: quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então você já percebe que Daniel está na parada, certo? Daniel está no contexto. E, de acordo com o texto aqui, foi Jesus que invocou o profeta Daniel. E quem está escrevendo colocou aqui uma notinha assim, um sublinhado, um negrito, né? Não tinha negrito na época, colocou um negrito aqui, né? Quem lê, entenda. Quem lê, entenda. E aí ele vai falando das tribulações, etc. Lá no versículo 29, pulei do versículo 15 para o 29, ele fala assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Sacou, irmão? Emoção, né? De que falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Quem lê, entenda. É como se Jesus aqui estivesse citando Daniel. Ou quem escreveu esse sermão estava lendo Daniel. Quem lê, entenda. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
Qual sinal? Aquele que Daniel viu. Qual filho do homem? Aquele que Daniel viu. Todos os povos da terra se lamentarão e virão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. E depois, quando vocês veem, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, Jesus no Sinédrio, deixe-me ver aqui, quando as pessoas perguntam, o sacerdote, eu estou em Mateus 26, versículo 63, 26, 63, eu dei uma fugidinha agora, né? Eu fiquei ansioso aqui com Daniel e já fui direto em Jesus, porque é muito tentador, né? Não que Jesus é tentador, irmão, é muito tentador fazer essa correlação, né? Mas quando Jesus está no Sinédrio, diante do sacerdote, e as pessoas estão tentando formular uma acusação contra Jesus, o sacerdote, vendo que ninguém consegue uma acusação consistente, ele fala assim: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Se tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, o sacerdote usa o título Cristo, que nós já estudamos na aula passada, e o título Filho de Deus. Mas o Jesusinho responde diferente. Ele fala: respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote rasga a sua roupa sagrada, o que era proibido pela lei de Moisés. O sacerdote não poderia rasgar sua roupa nem pela morte da sua mulher, do seu filho, do seu pai e da sua mãe. Mas o sacerdote, para mostrar a grandeza, a ofensa de Jesus dizer que ele é o Filho do Homem, rasga a sua roupa e diz: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunha? Eis que vocês ouviram a blasfêmia. E aí eles disseram: que lhes parecem? E ele é réu de morte. Ora, meus irmãos, por que o sacerdote ficou tão bravo que Jesus tenha falado: vocês verão o Filho do Homem sentado à destra de Deus? Porque Jesus ousou preencher, arrogar para si, assumir para si um título para o qual as autoridades religiosas não tinham resposta. E Jesus o assume e com isso sela o seu destino. Porque Daniel havia deixado esse personagem em aberto. Daniel havia deixado esse personagem sugerido, insinuado, delineado, mas não explicado. E Jesus, então, ao falar de si como Filho do Homem, está assumindo, com todos os riscos, está assumindo o personagem de Daniel. Se vocês relacionarem agora os evangelhos com esta figura de Daniel 7, vocês vão entender quem é Jesus Cristo e o que significa Jesus ser Filho do Homem. Ele é filho da humanidade? Sim, ele se fez carne. Daniel viu um filho de homem onde os filhos de homem não costumam estar. Sim. E filho de homem não era para estar no céu. No céu era para estar o ancião de dias, os anjos, Miguel, Gabriel, as miríades, o fogo, os serafins, os querubins e etc. Mas Daniel vê lá onde é o mundo de Deus um filho de homem. Como esse filho de homem foi parar lá? Jesus responde: ele se fez carne, habitou entre nós, assumiu a humanidade, representa a humanidade, põe a humanidade em pé diante de Deus para ouvir a palavra de Deus e devolve, expulsa a violência,
expulsa a monstruosidade, expulsa o ser humano que se pensa Deus e exige adoração, como Nabucodonosor, como Belsazar e como César. Mas ao resgatar a humanidade como humanidade, ao fazer a humanidade desistir de ser monstruosa, porque ao tentar ser Deus, o que ela consegue é ser diabólica, e daí a sua violência, por isso retratadas como bestas feras, ao nos reconciliar com a humanidade, consegue para nós o domínio que não tem fim, sem violência, irmão, sem fuzil, sem porte de arma, meus irmãos. Deu para entender? Bom, com isso, então, eu fechei o Antigo Testamento. Vou apenas dizer para vocês que durante o período interbíblico, então Daniel é ali do ano 500 e bolinha, né? Algumas pessoas dizem que Daniel não é dessa época, que Daniel é do ano 100 e pouco. Eu não entro nessa briga, não entro nessa bola dividida. Eu leio a Bíblia como a Bíblia está, né? Eu acho isso muito mais seguro, mais lógico, mais inteligente. Então não vou entrar nessa disputa. De qualquer forma, Daniel é o pai desta visão, né? O que acontece no período interbíblico, então, desde Daniel, anos 500, até Jesus Cristo? 500 anos, uma história do Brasil inteira aí para a gente se divertir. 500 anos. O que acontece é que os reinos, os monstros, as bestas continuam subindo do mar, né? E perseguindo e matando os filhos do Altíssimo, os pequeninos da terra. E quando esta opressão aumenta, o que o povo judeu faz? Vai buscar nas Escrituras explicações. E uma das explicações é: quem é o Filho do Homem? Quem é o ungido? Quem é o Messias? Quem é o Cristo? Quem é, está me faltando um aqui, quem é o servo sofredor? Quem é o servo? Né? Então, há diversas perguntas a respeito de como Deus vai quebrar o Império Romano. Como Deus vai quebrar o Império Seleucida, o Império Egípcio, os impérios que oprimem. Como Deus vai libertar os mansos da terra desta opressão. E em busca de resposta a estas perguntas, eles fazem alguns escritos. Então tem, por exemplo, no livro de 4º Esdras, um tal Apocalipse de Esdras, tem ali uma figura chamada Filho do Homem, que é equiparada a Messias, Salvador, é tudo mais ou menos a mesma pessoa e que virá enviado pelo Altíssimo. No livro de Enoque, também aparece um tal Filho do Homem. Esse Filho do Homem de Enoque é um desenvolvimento de Daniel 7, mas ele é um ser guerreiro. Então, o Filho do Homem de Enoque, do livro de Enoque, é um Filho do Homem guerreiro, porque Enoque não pensou em ninguém, como alguém poderia derrotar os Césares, os deuses da terra, a não ser sendo um grande guerreiro. Ele não podia pensar numa pessoa pacífica. Então ele criou esta pessoa e nos escritos de Enoque, esse Filho do Homem é também equiparado a Messias, equiparado a eleito e ao justo. Então ele é uma personagem escatológica que Deus iria revelar para salvar o seu povo. E um outro escrito é um tal Apocalipse de Elias, em que o próprio Elias é tratado como filho do homem, como aconteceu com Ezequiel, como aconteceu com Ezequiel e Daniel. Então, o que eu tenho para falar sobre o período interbíblico é isso,
que eles pegam o personagem de Daniel e o desenvolvem. Por que fazem isso? Porque querem respostas. Por que querem respostas? Porque a situação está dramática, né? A espada está no pescoço. E quando você tem uma situação dramática, você procura respostas, né? Ou você se une ao inimigo, adota os deuses deles, e muitos judeus fizeram isso, mas judeus do tipo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, os judeus fiéis, eles têm que encontrar caminhos nas suas escrituras, né, para se manterem fiéis, né? Esdras, Neemias, Malaquias, os piedosos desse período aí. Tudo bem, então? Tudo certo. Beleza? Já vamos, então, para a reta final, que é o Evangelho. Você não tomou água hoje? Agora que eu tomo. Bom, gente, deixa-me falar uma coisa importante antes de entrar no Evangelho. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego? Quando que a Bíblia foi traduzida para o grego? Quando a Bíblia foi traduzida para o grego? É uma pergunta, é uma exclamação, é uma reticência. Quando, Irene, que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego? A Irene me olhou com um reloginho rodando assim na testa, né? A Irene não é ligada em datas. O Antigo Testamento, a Bíblia dos judeus, foi traduzida para o grego por volta dos anos 200 e bolinha antes de Cristo. Entre 280 e 260, e a partir daí a Bíblia do Antigo Testamento foi traduzida para o grego. Quem já traduziu alguma coisa sabe a encrenca que é você traduzir para o grego uma expressão que não existe em grego. Em grego, falar filho de homem é a mesma coisa que falar cachorrinho, filho de cachorro. É a coisa mais óbvia possível. Não tem o menor sentido. Então, a gente tá traduzindo para o inglês também, às vezes, não tem a expressão em português que eles têm, né? Então, se você aprendeu outro idioma, quem vive aí, né, nos Estados Unidos, no Canadá, né, nos países latinos, você fica perdido quando você tem uma expressão que só faz sentido na tua língua original, mas não faz sentido em inglês, em francês, em russo, sei lá. Não faz sentido. É o caso de filho de homem. Filho de homem é uma expressão poética do hebraico, que evolui até se tornar um título. Quando você traduz isso para o grego, não tem sentido. Não tem sentido. Então, o que os tradutores fizeram? Traduziram literalmente. Filho de homem. Ponto. É huios tu antropo. Antropo, da onde nós tiramos a palavra antropologia, é a palavra grega para humanidade. Significa homem, porém homem no sentido geral, não no sentido individual, né? Então, huios tu antropo, que é a expressão, a tradução literal. Tradução literal. Não tem sentido, então fica como está. Significa dizer que os judeus da época de Jesus já estavam acostumados com esta expressão em grego. Falavam grego, falavam aramaico, bar enasha, né? Como eu falei agora no início da aula, ou huios tu antropo, que é a palavra em grego. Então, esse título, filho do homem, já estava vertido para o grego há 200 anos antes de Cristo, certo? Assim como a palavra Cristo já existia 200 anos antes de Cristo, por causa da tradução da Bíblia do hebraico para o grego, né? Então, a mesma coisa aconteceu aqui. E Jesus o usou sem maiores problemas. Por quê? Se ele falou em aramaico, os judeus conheciam as expressões dos profetas e os escritos pseudepígrafos. Se ele falou em grego, como Jesus certamente sabia falar em grego, né? Ele, então, também falou uma expressão que todo mundo que lia a Septuaginta já sabia o que Jesus estava dizendo. Então, quer ele tenha falado hebraico, aramaico ou grego, dá no mesmo. A única coisa que nós temos que entender é que esta expressão
para o povo de fala grega não tem sentido. Será que é por isso que a Bíblia, aliás, a Bíblia não, será que é por isso que os cristãos não usaram esse título para Jesus no mundo grego? É possível. Será que é por isso que eles mantiveram o título apenas em Jesus, porque não poderia trocá-lo por outro? Não tinha correspondência? Então deixaram apenas Jesus falar isso, com a promessa de que os mestres pudessem explicar, ok? 3 situações agora, já estou no Novo Testamento, né? Bom, antes de falar isso, veja, a expressão ocorre 80 vezes, mais de 80 vezes no Novo Testamento, tá? Sendo, deixa eu ver aqui, 70, 73, aliás, todas no Novo Testamento, exceto 1, 2, 3, 4, exceto 4 vezes. Então, 83 vezes, daria 80 vezes nos evangelhos. E 4 vezes, estou arredondando os números, tá? Não precisa fazer conta. Vamos dizer assim, de 83 vezes, apenas 3 fora do evangelho, tá? Apenas uma vez é uma expressão equivalente filho do homem. As outras, uma é citação do Salmo, então não conta, está apenas citando o Salmo, e 2 vezes no Apocalipse, quando ele fala semelhante a um filho de homem, que não é também como título. Então, como título, só no Evangelho, okay? Só nos Evangelhos, ok? Para terminar, para a gente ir caminhando para o final, eu queria mostrar para vocês que esse título é muito difícil dizer se ele tem uma aplicação específica. Se Jesus usou a expressão filho do homem para um propósito específico, porque está amplamente distribuído no Evangelho, tá? Mas eu vou seguir aqui os estudiosos dizendo que o título se refere a pelo menos, se aplica pelo menos a 3 dimensões do ministério de Jesus. Seu ministério terreno, seu sofrimento e sua vinda escatológica, tá? Então, 3 concentrações, 3 aplicações do título Filho do Homem no ministério de Jesus. Primeiro, seu ministério terreno. Segundo, seu sofrimento e morte. Então, é como Filho do Homem que ele sofre e morre. E a sua vinda escatológica no céu. Seu ministério terreno. Seu ministério terreno, seu sofrimento e sua vinda. Que é tudo, né, irmãos? O que falta? Entendeu? Então não tem muito o que dizer aqui, né? Porque se eu disser, são 3 aplicações, tá? Seu ministério terreno, seu sofrimento e morte, sua vinda escatológica. Ora, então é tudo, né? Percebam então que isso só confirma que o título é o preferido por Jesus Cristo e ele o usa irrestritamente. Então, eu vou citar aqui apenas alguns exemplos, né, para a gente ir caminhando para o final. A respeito do seu ministério terreno, eu não vou citar as referências, tá? Só para não te cansar, não cansar ninguém, depois vocês peguem lá nas anotações. Em Marcos, ele fala assim: o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. O Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Percebam que ele usa o título que poderia invocar a sua humanidade, mas assume um poder divino, e isso é claramente percebido. Tanto que em Marcos, e isso aqui é Marcos 2, eu falei que não ia citar a referência, mas é Marcos 2, quer dizer, início do Evangelho. No início do Evangelho, os fariseus já querem matá-lo. Porque ele fala, o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. E as pessoas falam, quem tem poder para perdoar pecados, senão Deus? Então fica muito claro que o título Filho do Homem não implica apenas a humanidade de Jesus. Implica o eleito de Deus
para a salvação. Né? Em Marcos, de novo, ele fala, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ora, o sábado foi instituído por Deus. E ele está falando que como Filho do Homem, ele é Kyrios, do sábado. E pode interpretar as regras do sábado e pode revogar o sábado. Pode dizer, ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, é um título Filho do Homem, porém com prerrogativas divinas. Né? Um outro texto, agora em Mateus, ele fala assim, cuidado, não desprezem um só destes pequeninos. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então, Filho do Homem, missão, salvação. Então, se o Filho do Homem em Daniel parecia ser o guerreiro vitorioso, aqui no Evangelho, com o conteúdo que Jesus lhe dá, o Filho do Homem é o Salvador. E o Salvador é aquele que vem da parte de Deus. Quando Jesus vai falar da sua morte, do seu sofrimento, ele fala como Filho do Homem. Por exemplo, em Mateus 16, quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele fala que ele... deixa-me ver aqui, parará. Ele fala, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai. Né? Então ele fala da morte de Jesus e da vinda do Filho do Homem, era necessário, papapá. Ele fala da sua morte, da sua ressurreição e da sua glória, usando o título Filho do Homem. Por exemplo, Mateus 20, 28, ele fala, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. É difícil a gente entender a violência teológica desse texto, porque Jesus está unindo aqui nesse texto Filho do Homem, que é um personagem glorioso, com um servo sofredor, que na cabeça dos judeus tinha que ser duas pessoas separadas. Sim. Porque o servo sofredor é aquele a quem Deus faz enfermar, que Deus lança sobre ele as iniquidades, que não tem aparência, que não tem formosura e que derrama sua alma e tal. E o Filho do Homem não. O Filho do Homem é aquele que está no trono do céu. Sim. Esse texto aqui, Jesus está dizendo, o Filho do Homem, nem os discípulos perguntam, nem Jesus explica. Lembra que eu falei no início da aula? Uhum. Então, como que eles entenderam? Em Daniel. Uhum. Jesus está falando dos primeiros lugares do reino. Os discípulos estão pedindo os primeiros lugares do reino. E Jesus está dizendo, mas o Filho do Homem não veio para ser servido. Para ser servido tem que haver violência. E aí é o reino das bestas. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Nesse texto ele uniu Daniel 7, Isaías 53. Dar sua vida em resgate de muitos é Isaías 53. Ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então Jesus responde à pergunta deixada em aberto em Daniel. Como o Filho do Homem chegou no trono do Ancião de Dias? Porque vestiu-se da humanidade, deu sua vida pela humanidade e levou a humanidade até Deus. Fez a humanidade ficar em pé diante de Deus. E na glória escatológica, aí claramente é Daniel. Eu já me antecipei aquela hora, né? Já li Mateus 24, Mateus 26, mas Jesus, quando fala para o sacerdote, tu disseste, e em Marcos ele fala, eu sou,
ele fala, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Onde que o Filho do Homem se assentou à direita do Todo-Poderoso? Em Daniel 7. Lá eu vi um como Filho do Homem, e vieram e o fizeram sentar no trono do Altíssimo. E ele recebeu o domínio, e o seu domínio não terá fim. Aqui Jesus está citando Daniel. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Onde que Daniel o viu lá? Nas nuvens do céu. Viu umas nuvens e um como Filho do Homem. Não dava para saber se ele estava subindo ou descendo, porque as nuvens representam a glória de Deus. De qualquer maneira, é um filho da humanidade, um filho de Maria, que se fez carne para nos levar de volta ao reino da paz, ao reino da humanidade. É um filho da humanidade, um filho de homem e de mulher que derrotará a violência das bestas. Meus irmãos, eu acho que com isso nós podemos ir terminando. Em João também tem diversas citações, mas não sai muito disso, não vou entrar aqui, né? Então, concluindo, eu poderia dizer que esse título, Filho do Homem, estranhíssimo, que de tão óbvio, como eu falei no início da aula, tão óbvio que não chega nem a suscitar perguntas. Eu tive que criar as perguntas para poder dar as respostas, né? Esse título, Filho do Homem, tem a ver com a natureza de Jesus e a missão de Jesus, né? Que Deus veio a nós, se fez homem, se fez Deus em carne. Não é apenas um filho de homem, como todos os outros filhos de homem. É isso que eu ia enfatizar. É Deus feito homem, Deus homem. E uma coisa bacana também, sendo isso, é bacana que não foi ele aliás, não foram as pessoas que enfatizaram isso, mas ele fez questão de o tempo todo enfatizar isso e se chamar. Será que de alguma forma ele não estava chamando atenção também para a sua humanidade, né? Uma coisa que eu já li e eu gosto de pensar é que a humanidade de Jesus nunca foi acrescentada a ele para sempre, né? E isso é bacana, porque às vezes tem pessoas que pregam dizendo que, né, ele veio, quem vai lá no meio daqueles porcos, daquele pessoal como lá... Como se a encarnação fosse uma roupa, exceção. Uma roupa que você coloca, depois, tirei, credo, tá suja, fedendo, e daí voltei a ser Deus de novo. Não, né? Então, o Filho do Homem, por mais que eu não queira pensar que signifique só isso, mas a impressão que fica depois desse estudo ainda é que ainda Jesus queria chamar a atenção sobre como o Deus também se torna homem, né? Então, isso um título, né? É um título, por isso que eu estou incluindo esses títulos aqui com aquela convicção que eu falei no início da aula, de ser revelação teológica. Então, nós estamos estudando aqui Filho do Homem, não apenas por curiosidades, para saber como é que fala em hebraico, em grego, não é nada disso. Convencidos de que esse título está pulsando, está pleno de carga teológica. Sim, exato. E que revela, como você está dizendo, ao abrir esse título, né, o Espírito Santo pode iluminá-los, né, para ver Jesus como vocês nunca tinham visto antes, como a Irene está falando, né? O que ele quis dizer, o que ele quis enfatizar, por que ele falou assim, por que ele se conduziu dessa forma, por que ele unificou esses títulos, né? Porque, veja, eu vou repetir agora um pouco do meu pensamento, né? Lembra quando eu falei que o título ficou como um espectro em aberto? Como se fosse uma roupa preparada, mas quem vai usar essa roupa? Quem vai vestir essa roupa? Vamos pensar que o título, analogicamente, seria uma roupa, né? Jesus veste esse título, ele dá um conteúdo definitivo
exaustivo, único, único. Né? Então ele é de fato aquele que veio de Deus, que assume a humanidade e a eleva. E com isso vence a violência. Porque este é o contexto de Daniel. Eu não tenho como falar sobre Daniel aqui agora, porque precisaria de outra aula inteira. Mas em Daniel você está preso no ciclo da violência. Sim. E esse ciclo da violência, pela sua lógica, só pode se superar por mais violência. Então é um milagre extraordinário que seja um filho de homem que vai quebrar o sistema da violência, o ciclo da violência e libertar a humanidade. E o domínio será dado não aos violentos, mas aos filhos da humanidade. Aos filhos da humanidade. Em Daniel vai dizer, e ele o deu aos filhos do Altíssimo, e eles o possuíram para sempre. Sim. Então, se você conseguir juntar esta promessa de Daniel com o ministério de Jesus, eu acredito que haja luz, né? O título vai se abrir e você nunca mais vai ler esse título Filho do Homem como se fosse assim, Filho do Homem, sei lá, um negócio... não chega, para mim, não chega nem a suscitar pergunta, de tão óbvio que é, né? Eu tive que fazer esse mergulho teológico para poder ir buscar para vocês na Deep Bible, tive que ir buscar o conteúdo desse título e espero que tenha iluminado a fé dos meus irmãos e irmãs. Ok? Sim. Beleza, então. E para mim fica assim, enquanto as pessoas tentavam evidenciar Jesus como filho de Davi, filho de Deus, ele tentava evidenciar a sua humanidade. Quase nunca. Isso eu nunca tinha visto. Nós vamos ver isso na percebido. próxima aula. Guarda esse pensamento para a próxima aula. Legal. Se Jesus usa o título Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus. Se Jesus dá carteiraço, né? Da carteira. Nós vamos ver isso. Se Jesus usa o título ou se são as pessoas que usam o título teologicamente. Fala mal de mim para você ver o que vai te acontecer. Toca no Filho de Deus, vocês vão ver. Eu sou filho do dono, né? Senhor, não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Então. Gente, Deus abençoe todos vocês. Nos vemos no domingo com um curso sobre Igreja e Reino de Deus. Tchau, gente. Tchau para todos. Tchau, pessoal do YouTube. Tchau, pessoal do Facebook.